Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 17ª aula do curso de raciocínio lógico. Nossa, já foram 16 aulas e hoje é a 17ª, então já vimos muita coisa, já vimos muitos conteúdos muito importantes para a sua prova. Lembrando que estamos aqui vendo o conteúdo, estudando o conteúdo muito focados no edital da PPMG, da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Mas é um conteúdo bastante genérico e que serve de base para os estudos de raciocínio lógico para vários concursos. Hoje nós veremos as sequências lógicas. Que na verdade, sequências lógicas existem inúmeras formas de serem cobradas, então a gente precisa se familiarizar com as questões. E claro, desenvolver criatividade, desenvolver métodos para pensar nessas sequências que podem variar bastante de uma para outra. Antes de a gente começar, eu vou pedir para vocês, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, estamos no @prof.igoralbert, é muito importante que você dê essa força para a gente. Além disso, deixa seu like no vídeo, se você gostar da aula, e também deixe um comentário se você gostou, se você não gostou, o que você entendeu, o que você não entendeu, porque isso também nos ajuda bastante. E por último, se inscreva no nosso canal, é só clicar no botão de se inscrever e pronto. Tudo isso é muito importante para a gente continuar fazendo tudo isso aqui. Beleza? E vamos lá para o que interessa? Então, como eu acabei de falar, as sequências lógicas elas podem aparecer de diversas formas diferentes. Então não tem uma receita de bolo que eu vou passar para vocês e que vai servir para todas as sequências. A gente vai precisar desenvolver o raciocínio mesmo e resolver várias questões para se familiarizar com vários tipos de sequências lógicas. Hoje, aqui nessa aula, nós veremos alguns tipos importantes e como pensá-los, como resolvê-los. Vou começar com algumas dicas aqui. Existem várias sequências que são sequências numéricas, tá? Então, são sequências que envolvem números. E esses números, eles provavelmente vão estar sendo de um para o outro aqui, né? Você vai perceber uma relação ou de soma, ou de subtração, ou de multiplicação, ou de divisão, ou muitas vezes pode ser mais de um desses operadores. Então a pergunta é: será que eu consigo somar alguma coisa em x para chegar a y e somar alguma coisa de y para chegar a z? E esse valor que eu estou somando aqui primeiro, será que ele tem alguma relação com o segundo valor aqui? Qual é essa relação? Tudo isso é muito importante de a gente pensar para a gente construir um raciocínio sobre como aquela sequência está sendo formada, tá? Então, será que eu posso somar ou subtrair algum valor? Será que eu posso multiplicar ou dividir por algum valor? Qual é o número de elementos que eu tenho nessa sequência? Talvez esse número ele me traga também alguma informação, ok? Vamos dar uma olhada em algumas questões em que a gente vai usar esse tipo de raciocínio. Dada a sequência de números a seguir, assinale a alternativa que apresenta o sétimo elemento. Então, na verdade, aqui a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a gente precisa encontrar mais dois, tá? Porque a pergunta é qual é o sétimo elemento. E muito cuidado com isso, porque às vezes você não se atenta para esse enunciado, descobre ali o sexto elemento e já marca e erra. Porque a pergunta não é sobre o sexto, é sobre o sétimo, ok? Então, vamos pensar aqui. Opa, do 1 para o 3. Vamos pensar numa soma, né, que é o mais simples. Do 1 para o 3, eu estou somando 2. Ok. Do 3 para o 7, eu tô somando 4. Opa, então não é o mesmo 2, né? Mas será que tem alguma relação? Vamos olhar o próximo. De 7 para 15, eu tô somando 8. Que interessante. E de 15 para 31, eu tô somando 16, né? Então, o que que esses números que eu tô somando, como que eles se relacionam entre si? Opa, eles são todos divisíveis por 2, né? Eles são todos múltiplos de 2. Então, aqui é 2 vezes um, aqui é 2 vezes 2. Opa, aqui é 2 vezes... na verdade, é 2 elevado a um, né?
Deixa eu apagar aqui. Não é 2 vezes. Se bem que poderia ser também. Mas assim é mais fácil. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Opa, então quer dizer que todos eles são potências de 2, né? E o expoente ali está crescendo de 1 em 1. Portanto, o próximo que eu vou somar aqui é 16 vezes 2, né? Que é 32. Ou seja, de um para o outro eu fui sempre multiplicando por 2, né? Para somar lá em cima. Então, aqui eu vou fazer 16 vezes 2 e vou somar 32. E do sexto para o sétimo é 32 vezes 2, ou seja, mais 64. Opa, pronto! Descobri qual é a lógica por trás dessa sequência. Então, vamos somar, né? Se eu tenho 31 e vou somar, né? 31 mais 32, esse aqui é o sexto elemento, é o 63. Por isso que eu tô falando com vocês. Aí vem que quer comer cru, né? E marca lá já a letra B. E não é o sexto elemento que a gente quer o sétimo. Então vamos somar mais 64. Então 63 mais 64 dá 127, que é o nosso sétimo elemento. Então, alternativa A. Beleza? Então é isso, galera. Em várias sequências que são numéricas, a gente vai poder usar esse raciocínio. Vamos pensar como que eu tô, qual a soma que eu estou fazendo de um elemento para o outro. Essas somas, elas se relacionam entre si? É o mesmo número que eu estou somando sempre? Ou é um número múltiplo? Ou é um número potência, né? Todos esses raciocínios, todas essas análises, a gente vai ter que fazer. E pode ser que funcione e funcione muito bem, como é o caso dessa questão aí, que é um tipo de questão bastante comum, inclusive, quando se trata de sequências. Vamos olhar mais uma? Questão de número 2 aqui de hoje. Observe a sequência lógica abaixo construída com números inteiros que estão relacionados por uma regra implícita. Então, o primeiro elemento é o 9. Depois do 9 eu tenho o x. Então, né? Aqui é justamente qual é o valor x. Depois eu tenho 20, 24, 27, 29 e 30. Então, como ali eu tenho 9, depois eu tenho x, vai ser um pouco difícil pensar em como que eu saí do 9 e cheguei no x, né? Porque eu não sei quem é x. Então, vamos olhar os que estão na frente. Vamos olhar a partir do 20 aqui. De 20 para chegar a 24, será que somando 4, né? Somando 4, beleza. De 24 para chegar a 27, opa, somei 3. De 27 para chegar em 29, opa, somei 2. Então quer dizer que está descendo de 1 em 1. E de 29 para chegar a 30, somei 1. É isso mesmo. Então eu comecei somando 4, 3, 2, 1. Então quer dizer que para sair de x e chegar em 20, eu tive que somar 5, né? 5, que é um a mais do que o 4. Deixa eu apagar aquilo ali para ajudar vocês. Então quer dizer que para sair de x e chegar em 20, eu tive que somar 5. Portanto, qual é o número que somado com 5 dá 20? É o 15, né? X é igual a 15. E se a gente voltar um passo atrás, de 9 para chegar em x, eu teria que somar 6. E aí fecha certinho, né? 9 mais 6, 15. E aí somaria 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certinho. Então, me parece muito que o x tem o valor 15. E a alternativa C. Ok? Então, mais uma vez. Só que aqui o valor que eu estou somando de um número para outro é decrescente. Então, estava sempre diminuindo 1. Né? Poderia diminuir 2? Poderia também, né? Então, cada questão vai exigir um tipo de raciocínio diferente, mas essa ideia de procurar qual é o número que eu estou somando de um elemento da sequência para o próximo é sempre muito válida e é sempre muito útil, ok? Vamos olhar mais uma ideia de sequência que pode aparecer? Podem aparecer para a gente também sequências de letras. E aí a gente vai precisar pensar em padrões
como essas letras estão organizadas. Lembrando que a ordem alfabética é sempre uma ordem muito referenciada e que pode te ajudar a pensar em questões que tratem de sequências de letras, beleza? Vamos dar uma olhada numa questão desse tipo? Considere a sequência de letras a seguir: A, B, C, Z, Y, D, E, F, X, W, G, H, I, V. E aí, mantendo-se a lei de formação, as duas próximas letras na sequência serão. Opa, eu sei que a sequência do alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, H, I. E essa sequência, ela tá aparecendo aqui? Tá, né? Então, aparece 3 letras em ordem e depois aparecem 2 que não estão em ordem. Interessante, né? Interessante. E essas letras que estão aparecendo aí no meio, né? Essas 2 letras, será que elas têm alguma lógica? Elas estão seguindo alguma ordem que eu conheça? Opa, se eu ler o alfabeto de trás para frente, né? Eu vou ter V, W, X, Y, Z. Então, quer dizer que aqui está sendo as 2 últimas letras do alfabeto. 2 últimas. Só que é na ordem inversa, né? Na ordem inversa. Ao invés de aparecer YZ, tá aparecendo ZY. Ao invés de aparecer XW, tá aparecendo... ao invés de aparecer WX, né? Que é a ordem correta no alfabeto, tá aparecendo XW. Então, qual é a letra que vem antes de V no, no alfabeto? É o U, né? É o UV. UV. Então, quer dizer que aqui depois do V eu tenho o U, porque as letras que estão vindo lá do fim do alfabeto, elas estão vindo sempre 2 a 2. Então, quer dizer que com o V aqui, com certeza vai vir o U colado. E o que mais? Eu sei que as 3 letras aqui, elas estão vindo na ordem normal do alfabeto, né? E estão vindo de 3 em 3, quer dizer que está vindo A, B, C, depois D, E, F, depois G, H, I, J, K, L. J, K, L. Então, se eu estou querendo as 2 próximas, além do U, que está vindo para completar o V aqui, vai vir o J. Então, vai vir o J. E a alternativa correta é a alternativa C. Só repetindo, então, a ideia dessa sequência aqui é o quê? É 3 letras na ordem do alfabeto, na ordem alfabética, né? Lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E depois dessas 3 letras, eu coloco 2 letras do fim do alfabeto, só que ao contrário. Ao contrário. Então, essa é a ideia por trás dessa sequência de letras. Ou seja, A, B, C, ao invés de eu colocar Y, Z, que é a ordem normal, né? Eu coloco ZY. D, E, F, ao invés de colocar W, X, que é a ordem alfabética, eu coloco XW. Então, G, H, I, V, U, né? Que são as 2 anteriores lá. E a próxima é o J. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Então, percebam que a ordem alfabética pode nos ajudar demais quando se trata de uma sequência de letras, né? A ordem alfabética já é bastante conhecida, a gente precisa conhecer, e ela pode ser muito explorada de diversas formas nas questões. Então, tente perceber, será que está vindo na ordem alfabética uma parte ali? Essa parte, ela está tendo um padrão, ou seja, está vindo de 3 em 3? E será que eu estou pegando alguma letra lá do fim do alfabeto, do meio do alfabeto? Posso começar de uma letra do meio e continuar a ordem alfabética? Posso. Posso começar de uma letra do meio do alfabeto e voltar? Posso também. Posso ir de 2 em 2? A, C, né? Posso. Sem problema nenhum. Isso vai da criatividade da banca e cabe a nós perceber, né? Resolvendo muitas questões, a gente acaba percebendo que todas essas lógicas são possíveis e podem ser exploradas pelas questões, ok? Vamos analisar mais um tipo interessantíssimo. Esse aqui é bastante interessante mesmo. E este vai exigir um pouco de cálculo para a gente resolver, nada complexo. Pois bem, tem algumas sequências
que elas repetem os elementos. Então, por exemplo, ABCD, ABCD, A. Então, na sequência ali, a gente tem certeza, né, que vai vir o B, C, D, e depois repetiria tudo de novo, ok? Então, na verdade, essa sequência ela tem somente 4 elementos. E aí, de 4 em 4, ela se repete, ok? Então, essa é a primeira observação muito importante, que é quantos elementos diferentes eu tenho nessa sequência. E essa informação vai ser extremamente importante para responder esse tipo de questão. E aí, uma pergunta bastante comum nesse tipo de questão é: qual a letra que está na posição 53? Ou cento e tanto? Ou 900 e tanto? A ideia não é que você vai pegar essa sequência e escrever 53 ou cento e tantos ou 900 e tantos elementos. Tem uma fórmula que a gente pode usar e é com ela que a gente vai resolver esse tipo de problema. Pois bem, vamos primeiro então perceber uma coisa. A primeira posição é essa aqui, tá? Primeiro é o A, depois o B, depois o C, depois o D e depois volta para o A na quinta posição, né? Então, vamos dar uma olhada nisso. Na posição 1, se eu fizer 1 menos 1, que dá 0, 0 dividido por 4 é 0 e o resto é 0, né? A gente está fazendo a divisão inteira. Ok. Na posição 2, se eu faço 2 menos 1 dá 1. 1 dividido por 4 dá 0, né? E o resto é 1. Então, se eu pegar 1 dividido por 4, dá 0 e sobra 1. Eu estou fazendo divisão inteira, não quero vírgulas. Ok, vamos olhar o próximo. Posição 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4 dá 0 também, né? 2 dividido por 4 dá 0 e sobra 2. Resto 2. Na posição 4. 4 menos 1, 3, né? 4 menos 1, 3. 3 dividido por 4 dá 0 e o resto é 3. Opa, ok. Vamos olhar mais um. Só lembrando que na posição 1 eu tenho A, na posição 2 eu tenho B, aqui C, D. Aí na posição 5 começa a repetir, que é o A novamente, né? 5 menos 1, 4. Opa! 4 dividido por 4 dá 1. E o resto? 0. Então, o que que eu posso concluir aqui? Veja, vamos só fazer mais um na posição 6. 6 menos 1 dá 5, né? 5 dividido por 4 dá 1, resto 1. Só fazendo aqui, 5 dividido por 4 dá 1 e o resto é 1. Então, galera, percebam isso aqui que é importante de a gente perceber. Eu começo a repetir essa questão. Opa, essa cor não ficou boa. Eu começo a repetir essa questão do... Essa cor também não ficou boa. Eu começo a repetir essa questão dos restos. E é justamente isso que nos interessa. É justamente isso que nos interessa. Por quê? Porque sempre que for, por exemplo, a letra A, aqui, ó, a letra A foi resto 0. E aqui também resto 0. Sempre que for a letra B, vai ser resto 1, né? Como foi aqui embaixo no número 6. No número 6. Beleza? Então, a gente tem que ficar esperto em relação ao resto dessa divisão. Então, vamos entender qual divisão está sendo feita ali. Vamos para o quadro. Deixa eu apagar para vocês verem melhor. O resto indica qual é o elemento da sequência. Então, o resto aqui que vai nos dizer qual é o elemento da sequência. Sempre que for resto 0, vai ser o primeiro elemento da sequência. Sempre que for resto 1, vai ser o segundo elemento, depois o terceiro, depois o quarto. Então, perceba, né? O 0 é o primeiro elemento. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O 0 é o primeiro elemento da sequência, enquanto o 1 é o segundo elemento da sequência. O 2 é o terceiro e por aí vai. Beleza? E por qual número que eu vou dividir? Eu vou dividir, no caso aqui, por 4, que é o número de elementos da sequência. É o número de elementos da sequência. Que nesse caso eram só 4. A,
B, C, D. E claro, eu estou falando os elementos que depois vão se repetir, né? Da sequência básica que se repete. Então, eu vou pegar o número da posição que eu quero, diminuir 1 e dividir pelo número de elementos da sequência. Então, posição que eu quero, menos 1, dividido por número de elementos da sequência sem repetição. E aí, o resto vai me indicar qual é a letra, qual é o elemento, qual é o símbolo que eu tenho nessa posição. Beleza? Vamos ver uma questão, porque eu acho que com a questão vai ficar um pouco mais claro. Na verdade, vamos só terminar esse exemplo, né? Nesse caso, eu queria o elemento 53, então, 53 menos 1, 52. Vamos dividir 52 por 4, porque eu tenho 4 elementos, A, B, C, D. Então, fica 1, sobra 12. 3 vezes 4, 12. Então, fica 13 e o resto 0. Opa, resto 0 é o primeiro elemento da sequência, que é o A. Beleza? Então, consegui descobrir qual é o elemento que está na posição 53. Poderia perguntar para você qual o elemento que está na posição 107? Poderia. E aí a ideia é a mesma. 107 menos 1, 106. 106 dividido por 4. 10 dividido por 4, 2. Sobra 2, sobra 26. 6 vezes 4, 24, sobra 2. Então, resto 2. Então, o A é o 0, o B é o 1, o C é o 2. Então, no caso, o elemento na posição 107 é o C. Beleza? Então, é bastante simples, galera. E esse tipo de questão é bastante comum de aparecer enquanto se trata de questões de sequências lógicas. Então, pega a posição que você quer, subtrai 1. Pronto? Divide pela quantidade de elementos da sequência base que se repete. Então, por exemplo, se eu tenho ABCD, 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 eu tenho 4 elementos só que estão se repetindo, né? Então, ficaria a posição que você quer menos 1, divide pela quantidade de elementos. Dividiu? Pega o resto. Não coloca vírgula na divisão. Pega o resto da divisão e olha para a sequência. Se for 0 é o primeiro elemento, se o resto for 1 é o segundo, se for 2 é o terceiro. É sempre um a mais do que o resto. Beleza? Agora sim, vamos olhar para uma questão para ficar mais claro para vocês. A ideia desse tipo de questão é sempre a mesma. Então, aqui eu tenho o símbolo Czinho, né? Quadrado, divisão, mais 0,357A, coração, XY, 9, 1. Opa! Aqui começa a se repetir. Então, na verdade, a minha sequência termina aqui. Depois é só repetição. Veja, C quadrado, divisão. Beleza? Então, vamos contar quantos elementos que eu tenho aqui. Quantos elementos que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 elementos nessa sequência. Então, essa aqui vai ser o número que eu vou usar para dividir, né? Qual é o termo de número 997? Então, 997, a primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair 1. 997 menos 1, 996. 996. Ok? Agora sim. 996 dividido por 14. Vamos lá, né? Que é o número de elementos da sequência. Então, 5, 6, acho que dá um pouco mais de 6, 7 com 28. Isso. 7 mais 4. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7, 8, 9. 99 menos 98, sobra 16. Aí é 1, né? É 16 menos 14, resto 2. Opa, resto 2. Então, se fosse resto 0, era o primeiro elemento. Se fosse resto 1, era o segundo. Como é resto 2, é o terceiro elemento, que é o símbolozinho de divisão. Esse é o terceiro elemento. Beleza? Então, na verdade, a alternativa correta é a alternativa D. Então, galera, só repetindo a ideia, para ficar claro, pego a posição que eu quero, diminuo 1, e aí
eu encontrei o número 996, divido pela quantidade de elementos na minha sequência. Dividi pela quantidade de elementos na minha sequência, achei um resto. É para esse resto que eu olho. Lembre-se, a divisão você não vai fazer com vírgula, com nada. É a divisão inteira. Então, o resto eu vou olhar. Se for 0 é o primeiro elemento, se for 1 é o segundo, se for 2 é o terceiro. Então, eu quero o terceiro elemento, que é a divisão. Beleza? Então, é isso. Alternativa D. E a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de sequências lógicas, que é um conteúdo bastante interessante e bastante diverso. Por quê? Porque sequências lógicas podem cair de muitas formas. A gente tentou abordar algumas delas aqui, que são importantes, mas o segredo desse tipo de assunto é resolver muita questão para se familiarizar, para criar maldade, para perceber as sequências ali por trás dos números, por trás dos símbolos e saber resolver esse tipo de questão, beleza? E lembre-se, essa forma aqui de a gente resolver questões que são de símbolos repetidamente, né, que aparecem repetidamente para a gente, é essa que a gente apresentou aqui e que é muito útil para vocês. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Deixa seu like, não deixe de se inscrever. Deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, o que você entendeu, o que você não entendeu. Vai ser muito bom lê-los. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até breve. Falou!